Desde o início dos tempos, o ser humano busca algo que represente valor. No começo, eram trocas simples, um saco de trigo por uma galinha. Com o tempo vieram as moedas, o papel, o crédito e os bancos. No Brasil, passamos por cruzeiro, cruzado, vivemos crises, hiperinflação, até que o Plano Real trouxe estabilidade e devolveu a confiança no nosso dinheiro. Mas e se o dinheiro não precisasse de governos, nem de bancos centrais? Foi dessa pergunta que nasceu o Bitcoin. Criado em 2009 por Satoshi Nakamoto, propôs algo revolucionário. Um sistema de pagamentos descentralizado, entre pessoas, sem intermediários, baseado em blockchain, com oferta limitada a 21 milhões de unidades. Um dinheiro digital livre e escasso por natureza. Hoje, cerca de 295 milhões de pessoas no mundo já usam ou possuem Bitcoin, o que representa algo em torno de 3,62% da população global. Para muita gente, o Bitcoin ainda é um mistério ou só um investimento, mas em várias partes do mundo, ele já é dinheiro de verdade. Em El Salvador, na praia de El Zonte, moradores começaram a pagar cafés, refeições e até a escola dos filhos com Bitcoin. O movimento foi tão forte que inspirou o governo a torná-lo moeda oficial do país. Na Suíça, a cidade de Lugano incorporou o Bitcoin à economia local. Lá, é possível pagar impostos, estudar e fazer compras com ele. Em bairros em Nova York e aldeias na África, o Bitcoin virou alternativa a sistemas bancários que deixam milhões de pessoas de fora. Com esses exemplos, o Bitcoin mostra que pode ser tanto reserva de valor quanto meio de troca. E essa revolução também chegou ao Brasil, mais precisamente, a uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. A quase 100 quilômetros de Porto Alegre, existe uma cidade que decidiu experimentar o futuro do dinheiro. Rolante, com um pouco mais de 20 mil habitantes, carrega a hospitalidade do interior e uma forte tradição cultural. Nos últimos anos, a cidade ganhou destaque por adotar o Bitcoin como parte da rotina. Eu iniciei no Bitcoin há muito tempo atrás. Bitcoin para mim sempre foi uma tecnologia, mas essa tecnologia ela é muito interessante e ela traz muitos benefícios para quem a adota. Como todo mundo se beneficia, eu queria que os meus amigos também se beneficiassem. E eu sempre tentei que o Bitcoin fosse aceito como forma de pagamento, porque para mim é muito importante que a gente resgate a forma livre de comercializar o que a gente quiser. E iniciou mesmo quando o Pedro, que fazia parte de uma agência de turismo local, me pediu que eu fizesse um PDF mostrando como que era para aceitar Bitcoin no seu comércio e quais os benefícios. Ficou um material bem legal e eu mandei para o Edson, que é o meu parceiro desde o início disso aí. E ele que teve a visão de que aquilo não era um PDF, que aquilo era uma palestra, que todo mundo tinha que ter acesso àquele conhecimento. E aí ele me levou à CISA, Associação da Indústria, Comércio e Agropecuária da cidade, e a Sônia aceitou nos ouvir primeiro e apostou na nossa ideia. E assim a gente marcou a primeira palestra e, para nossa surpresa, deu mais de 60 pessoas, ficou gente de fora e aquilo foi bem importante porque mostrou que as pessoas estão interessadas em saber mais sobre Bitcoin. Elas já entenderam que tem algo importante ali. Elas só precisam achar um lugar que seja da confiança delas para obter essa informação. Esse projeto que tem aqui na nossa cidade, ele não tem fins lucrativos para ninguém. E uma coisa que eu digo assim, fluiu organicamente. É tudo feito de uma coisa que eu acho que é a tradição aqui da cidade, essa autoajuda, esses movimentos. Nós tivemos uma grande enchente há pouco tempo, todo mundo se ajudou. Aqui mesmo onde que a gente está, nesse momento, a gente teve em torno de 1 metro, 1,10 m de água. E todo mundo, né, a gente teve N pessoas que eu nunca tinha visto na vida estavam aqui ajudando. Então acho que por isso que o nosso projeto, ele também aqui em Rolante, ele dá certo. Que a gente tem isso na comunidade, a gente tem essa união. A partir do dia 2 a gente passou nos comércios ensinando como funcionava na prática, instalar uma das carteiras que existem, cada um escolhe a sua, e a partir dali o projeto foi crescendo de forma exponencial. O povo de Rolante realmente comprou essa ideia e virou o sucesso que vocês conhecem até hoje. Eu acredito que o marco foi quando houve o festival, né, do Bitcoin. E trouxe muitas pessoas para a cidade, e não só trouxe o Bitcoin, como trouxe também
o crescimento pro turismo, né? Que veio pessoas de Minas, São Paulo, acredito que pessoas que nunca ouviram falar na cidade, Rolante, a partir desse momento, né, junto com o Bitcoin, então passou a conhecer a cidade, e muito se fala como uma cidade do interior, né, tão pequena, aceita o Bitcoin, sendo que hoje é sendo, né, nomeada a capital nacional do Bitcoin. E aí eu ouvi que ia ter um evento, o famoso Pizza Day em Rolante, uma cidadezinha longe. Aí eu dei uma pesquisada e descobri que aquela cidadezinha longe era a cidade com maior adoção de Bitcoin no mundo. E eu vim, inicialmente, de turista, essa visão do Bitcoin como uso no dia a dia que me encantou e me fez mudar para cá. A questão dos golpes foi a questão mais delicada no início aqui, e assim, ela foi também assim, um grande norte do nosso projeto, porque se tem um norte que o nosso projeto sempre teve, nunca se afastou desde o início, é ensinar a usar o Bitcoin. A partir daí se destravam todas as possibilidades. No início, muitos empresários tinham uma dúvida sobre a questão de pirâmides, que na região aqui tivemos muito casos de pirâmides que os piramideiros, né, eles atrelavam ao Bitcoin o problema que dava com essas empresas, né, esse roubo, o roubo era atrelado ao Bitcoin. A gente, num primeiro momento, ficou um pouco duvidoso, né? Mas no andar da carruagem, com conversa com amigos, o pessoal também nos esclareceu muito sobre, né? Porque você também tem que se informar. E aqui, quando se iniciou o projeto do Bitcoin aqui em Rolante, houve esse esclarecimento, né? Essa questão de aprendizagem que foi assim bastante fundamental para que as pessoas pudessem compreender o que estavam fazendo, né? A gente já sabia que teria resistência, como todo mundo sabe. Então qual é a ideia? A gente tornar o Bitcoin uma forma extremamente simples de se usar. E aí a gente encontrou uma ferramenta muito legal, que foi fundamental para o projeto, que foi a BIPA. Então a BIPA era a única corretora da época que aceitava Lightning. Então a Lightning Network é fundamental para o comércio, porque ela é o nosso Pix. Então, em menos de um minuto a pessoa conseguia receber o Bitcoin, converter na BIPA e fazer um saque para o seu banco que mais usava. Então a BIPA foi fundamental, que nos deu essa liberdade, e com liberdade as pessoas experimentam. E através da experiência que elas têm, fácil, simples, fluida, elas começaram a achar o seu caminho no Bitcoin. Eu conversava com muitas pessoas, perguntavam por que elas não investiam em Bitcoin, por que elas não tinham Bitcoin na carteira delas, e a maioria delas respondiam que não tinha muito o que fazer com isso, né? Elas compravam, vai fazer o quê? Né? E aí que veio a ideia de não só trazer e simplificar e fazer as pessoas entrar no Bitcoin, mas também trazer utilidade para o dia a dia do Bitcoin, conectando isso com os serviços financeiros que a pessoa gostaria de ter para poder, né, utilizar do poder de compra que o Bitcoin traz para elas, mas que não estão disponíveis em outros lugares por aí, como o cartão de crédito que utiliza o Bitcoin como colateral, né, o cartão que a conta Pix conectada diretamente ao Bitcoin, saque grátis, conexão da Lightning, todas essas pequenas partes ali que vão formando um todo ali para simplificar a vida financeira do brasileiro que quer bitcoinizar o seu patrimônio. Na verdade é uma porta muito grande que se abre para todos, porque aí a própria empresa, que na verdade é quem mais acaba escalonando a questão do Bitcoin, eles estão começando a fazer algumas reservas estratégicas. Quando nós iniciamos aqui a receber o Bitcoin, como comentei antes, a gente ficou um pouco, não tinha o conhecimento, né? Mas você conhecendo, lendo, se informando, você acaba vendo que é uma ferramenta muito boa. E, claro, a gente também percebeu muito que ela é uma moeda que valorizou muito. Além de toda a facilidade, de toda o benefício que ela traz, é uma moeda que também acabou valorizando muito, né? Da mesma maneira que o Bitcoin é um ótimo ativo financeiro para que as pessoas consigam, né, pessoa física no geral, consiga proteger
seu poder de compra ao longo do tempo. O Bitcoin também consegue providenciar isso para empresas, né? Empresas como um todo aí de vários tamanhos geralmente tem que manter uma boa parte do seu dinheiro ali no caixa para poder pagar as dívidas, poder pagar as contas, e tem certo dinheiro que ela não vai precisar no próximo ano, não vai precisar nos próximos 2 anos, né? Que ela vai precisar só lá na frente. Esse dinheiro às vezes é muito bom para ela alocar uma parte disso em Bitcoin para reter o poder de compra desse dinheiro e no futuro, né, permitir que a empresa tenha mais dinheiro para poder pagar seus funcionários, para poder pagar suas coisas, e no final dos contos acho que é uma aposta contra os tempos ruins, né, vamos dizer assim. É algo que a gente percebe que não é complexo, na verdade, né? É simples de ser implementado. Inclusive lá no próprio evento eu já tive essa experiência de entender o quanto que trabalhar com o Bitcoin acaba sendo algo que não é um bicho de 7 cabeças, como a gente imagina. E a chegada do Bitcoin rolante é um marco, é realmente um marco, porque movimentou muito. Tanto é que nós temos hoje, eu não sei o número exato de pontos de recebimento, né? Mas da funerária para cima está recebendo Bitcoin. E eu aqui também na cachaçaria também comprei essa ideia, que eu acho magnífica. E com isto nós recebemos aqui em Rolante visitas de vários estados, inclusive de outros países da América aqui, visitando, atraídos por Rolante ser a capital do Bitcoin. O projeto hoje já conta com quase 50% dos comércios, e a visão que a gente tem para isso do futuro é continuar dando esse suporte, continuar apoiando os eventos da cidade. Outro ponto-chave, que foi uma virada, foi quando entrou o mercado. Quando o primeiro mercado da cidade aceitou o Bitcoin, o mercado Reicher, que hoje faz a Cuca Bitcoin, que é um ícone da cidade. E o supermercado, você tem essa recorrência. Então tu faz o que é um dos pilares aqui do nosso projeto, que é isso, é que o Bitcoin circule aqui dentro da sociedade. O importante sempre é estar alinhado com empresas que sejam seguras, idôneas, né? Porque afinal, embora num primeiro momento seja um ato de comércio, vender ou comprar ou isso, aquilo, importante que a gente tenha alguém que esteja cuidando daquilo que é nosso. Eu acho que o que a BIPA pode fazer, e que ela já fez por nós desde o início, como eu citei, ela foi a base do projeto, né, é justamente desenvolver as ferramentas que a gente precisa. Isso não é fácil, porque muitas vezes tu não tem como garantir um fluxo, e eles vão ter que desenvolver um produto baseado num fluxo que ainda não existe, né? Por exemplo, a conta PJ, que a gente insistiu muito que eles fizessem, porque para nós estávamos sentindo essa dificuldade. O comerciante, muito comerciante que precisa da documentação toda bem oficialzinha, bem toda correta, e precisavam da conta PJ para registrar a sua empresa, a conta da sua empresa, né? E a gente sentia muita falta disso, e a BIPA nos entregou recentemente isso daí, e que é fantástico. Se tem alguém que está pagando por alguma coisa, tem alguém que está recebendo por essa coisa, né? E muitas vezes esse recebimento, ele não é uma pessoa que está recebendo um dinheiro de outra pessoa, é um negócio que está recebendo Bitcoin de uma pessoa física, né? Uma PJ recebendo de uma PF. E a gente encontrou essa necessidade, a gente encontrou esse problema a ser resolvido, a gente ouviu muita gente falando sobre esse aspecto, sobre essa particularidade de que a gente precisava atender as pessoas jurídicas também, né? Então foi pensando nisso que a gente encontrou uma oportunidade de momento, né? A gente entendeu que a gente já tinha muito trabalho direcionado para as pessoas físicas, né? E que era o momento da gente direcionar o nosso esforço também para atender as pessoas jurídicas, até para a gente conseguir fazer uma integração de plataformas, né? As pessoas que pagam com BIPA e os negócios que recebem com BIPA, né? Ficaria tudo muito mais fácil, ficaria tudo muito mais adequado. A gente já tem uma experiência simples e que as pessoas gostam no aplicativo de pessoa física, e a gente vai transferir, né? Estamos transferindo toda essa simplicidade, essa praticidade também para a conta PJ. A aceitação pela conta de pessoa jurídica é o mais indicado para toda empresa, né? Ela é a melhor forma de contabilizar uma receita que tenha no seu CNPJ. Então a gente indica que todos abram uma conta pessoa jurídica e fazer todo o trâmite contábil correto, contábil e fiscal corretamente, para evitar qualquer tipo de problema que a gente possa ter com aceitação somente no CPF, né? Declaração para Receita não quer dizer que você vai estar pagando imposto.
Declarar é uma coisa, ser taxado é outra, são coisas totalmente diferentes. E não é... E dá muito mais trabalho esconder do que você declarar, e com um bom planejamento tributário você paga quase nada de imposto. Eu digo quase porque ser isento é difícil, mas você pode reduzir consideravelmente a tua alíquota. E agora com a PJ vem mais esse balanceamento que você pode ter uma saída do pagamento ser bem reduzido na questão de tributos. Então, não precisa fugir do governo escondendo tudo. Você pode fazer a declaração, inclusive até deve, porque declarar é uma coisa, pagar é outra totalmente diferente. A princípio, assim, dificuldades não houveram, né? Porque a gente teve tudo muito organizado, muito pensado estrategicamente para que não houvesse nenhum contratempo, até pela situação que é um cartório, né, no Brasil, receber em criptomoedas, né? Então, todas as situações jurídicas e legais deveriam ter sido analisadas anteriormente para que a gente pudesse não incorrer em qualquer infração ou o risco de não receber valores ou coisa assim, né? Então foi tudo muito bem pensado, muito bem organizado para que pudesse ser feito. O legal disso tudo e importante é que o cartório, como um ente estatal dentro de uma cidade, ele está aqui engajado num projeto local, fazendo com que as coisas aconteçam de forma mais segura, né? Vamos dizer assim, porque eles sabem que o cartório também preza pela segurança jurídica dos atos que pratica, enfim. A gente iniciou fazendo essa palestra, onde no final a gente deu um caso de uso para a cidade, que era muito interessante, que essa cidade ela quer se tornar mais turística. Então, o Bitcoin pode ser uma forma de trazer os holofotes do mundo para a nossa cidade. E aí nos ver e a gente ter a oportunidade de apresentar o que a gente tem de bom, que no caso é o turismo. O Bitcoin é um movimento cultural, né? O Bitcoin ele não é só uma moeda, né? Uma moeda por si só que está aí. Ele é descentralizado, ninguém controla e tem um exército de pessoas no mundo que estão querendo fazer que ele dê certo, ajudando ele a dar certo, trabalhando todo dia, assim como a gente aqui na BIPA. E isso ajuda muito a empresas, né, que queiram aceitar o Bitcoin como maneira de pagamento para os seus clientes, a atrair clientes para virem usar, virem no seu estabelecimento. Com certeza, né? Expandiu, porque pessoas que a gente nem imaginava, né, que pudesse vir para a cidade, hoje vem e pergunta, claro, a gente aceita o Bitcoin, né? Com certeza a gente até faz, né, méritos a isso para que venha cada vez mais para não só através do Bitcoin, mas com certeza traz crescimento para muitas outras áreas, né? Esse final de semana ainda recebemos uns turistas de Porto Alegre que citaram: nossa, jamais imaginaríamos encontrar aqui um público tão adepto ao Bitcoin em Porto Alegre. Não é assim. Aí a gente riu, né? Que uma cidade tão pequenininha como nós, estamos à frente, então, nesse quesito. Nós aqui do Reicher somos o único supermercado da cidade que aceita Bitcoin. E isso, com certeza, para nós, é um diferencial. A gente recebe pessoas que vêm de outras cidades fazerem compras aqui no supermercado porque a gente aceita Bitcoins. A gente avisa de Taquara, Igrejinha, de outras cidades, então que eles vêm aqui fazer as compras porque a gente aceita o Bitcoin. E com a chegada do Bitcoin, isso também está impulsionando, está nos trazendo mais público, mais pessoas que ficam felizes em chegar aqui na cachaçaria ou chegar em qualquer outro estabelecimento da cidade e pagar em Bitcoin. As pessoas ficam fazendo vídeo, fotografando, estão pagando Bitcoin. Cara, que coisa melhor do que isso? A simplicidade que é a rede como um todo. Outro, você trabalhar ele mundialmente, aí quando você fala isso, todo mundo acaba abrindo o olho e fala, cara, então se eu sair daqui e for para Malta, tem problema? Não tem problema. E aí eles conseguem entender que é um projeto que está fora do âmbito do governo e que isso é o que brilha o olho de todo o empresário, o investidor que acaba entrando nesse ramo, que ele entende que, cara, eu estou saindo fora daquilo que, não é os grandes bancos que estão ali, não é com o negócio, e eu estou com a minha carteira e está tudo aqui, está guardadinho aqui. O Bitcoin ele é uma tecnologia que transforma a vida e abre caminho para oportunidades. Em Rolante,
Isso ficou muito claro quando a gente teve a enchente e o Bitcoin nos permitiu receber doações de todo mundo. E esses valores que a gente recebeu permitiram que a gente fosse o hospital que abriu mais rápido nas enchentes do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu recolocar a estação de rádio dos bombeiros que queimou. E a gente conseguiu financiar um sistema de monitoramento dos fios da cidade, todo desenvolvido pelo Bitcoin aqui e recentemente doado para a CISA, que foi onde o projeto começou. Eu vejo a Rolante do futuro e servindo de farol para as outras cidades e as próximas comunidades que estão vindo. Então a BIPA tem essa missão de simplificar o Bitcoin, né? Guardar a complexidade, trazer todas as regras de negócio que são complexas, ali, difíceis de aprender, difíceis de entender, em coisas que são tão simples quanto você pagar por alguma coisa e você receber por alguma coisa, normalmente como se não fosse uma tecnologia totalmente complexa, como parece ser hoje, né? A gente tem essa intenção e a gente está indo junto e a gente vai chegar lá. Eu estou, de fato, iniciando nesse processo, mas o que eu percebo é que a curiosidade é o primeiro passo, né? Então a gente tem que ser curioso e entender o que a gente pode fazer, e às vezes a gente fica muito naquela questão de não é para nós, ou é uma coisa assim relacionada à distância do que hoje o Brasil vive, né? O Brasil está aos poucos implementando esses meios de pagamentos, mas que já são consolidados em muitas regiões do mundo, e através disso a gente consegue viver a experiência, né? Obviamente que é um ativo que possa ser interessante como ativo financeiro mesmo, para alavancar patrimônio, enfim, mas também um ativo financeiro interessante para circular a riqueza de um formato diferente dentro da nossa cidade e mostrar que é possível se construir uma sociedade diferente. Que a gente espera que o que está acontecendo aqui com a gente no Rolante, que aconteça muitos outros rolantes ao redor do mundo, que o pessoal comece a entender que isso também é sempre quando eu falo, cara, é uma criptomoeda. Então tem a partezinha da moeda da gente ainda de fazer a troca, de comprar, de vender. Isso pode fazer parte da nossa vida. Então eu acho que ele vai se solidificar e conectar e penetrar nos serviços financeiros e na vida financeira dos clientes, como a gente vê outros ativos, né, que já penetraram e tudo mais, como por exemplo o dólar. A gente vê o dólar, que hoje é muito penetrado mundo afora e tudo mais, e eu acho que cada vez mais o Bitcoin está indo nesse caminho. E o meu, né, sonho é que daqui não sei exatamente o tempo, porque é difícil ver isso, eventualmente o Bitcoin comece a tomar mais e mais do lugar do dólar como moeda de reserva mundial. Eu tenho uma experiência que o mundo vai ser melhor, com certeza, se isso acontecer. Então, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Eu acredito que futuramente isso vai ser uma ferramenta que ninguém mais vai viver sem, né? Então o pessoal vai ser mais adepto, vai utilizar mais, né? Ela é um meio de recebimento que vai se destacar dentre todos. Não só para nós, né, mas acredito que para toda a comunidade, para todo o estado, traz evolução. Eu acho que é isso que traz, né? Porque a gente sabe que não é a primeira vez que a moeda passa, né, por transformações. Então, acredito que isso não existe só o real, né? Tem o dólar e cada país tem a sua moeda. Eu acho que além do real, o Brasil tem, né, esse potencial para ter, né, a moeda do Bitcoin, né? Eu vejo assim como uma evolução e até como uma solução para muitos casos financeiros, até, sabe? Uma economia, uma negociação, né? Eu vejo como isso, né? Cada vez mais tu vê o Bitcoin em vários lugares, né? Traz poder, né? Pessoal, vocês têm que aceitar. Talvez hoje não está sendo ainda a maior forma de pagamento que a gente está aceitando. É uma das formas. Mas do jeito que está vindo essa evolução, desde que a gente, da maneira que a gente começou há 2 a 3 anos atrás, onde eu não conversava sobre Bitcoin. Bitcoin era uma coisa que não se falava. O tanto que evoluiu nesse pequeno tempo, de 2 a 3 anos, será que daqui a 10 anos, será que não vai ser a moeda mais utilizada? Então, para quem hoje não está, comecem a aceitar, porque você não pode ficar de fora disso. Talvez você vai querer ir lá na frente, começar a utilizar e já vai ter ficado para trás. Talvez vai ser a maior forma de pagamento que a gente vai ter.